Olá, quero desejar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a professora Ana Carla Marquesel, docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do conteúdo do CCR Estudos da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe, que está sendo ministrado de forma assíncrona neste primeiro semestre pandêmico de 2020. Neste vídeo, eu tratarei mais detalhadamente do movimento de constituintes, que é um conteúdo que eu iniciei no nosso último encontro síncrono. Então, para falar sobre isso, eu me baseei fortemente nesse livro, o Manual de Sintaxe do Português, dos professores Carlos Mioto, Maria Cristina Figueiredo Silva e Ruth Lopes, então entre as páginas 249 e 264, e também na apostila que nós estamos lendo, né, Sintaxe do Português, do professor Carlos Mioto, entre as páginas 87 a 90. Então, eu sugiro que vocês leiam essas páginas, né, da 87 a 90, dessa apostila Sintaxe do Português do professor Carlos Mioto. Então, como eu já falei para vocês no nosso encontro síncrono, nas línguas naturais, nós podemos deslocar sintagmas, né, da sua posição de base, que é aquela posição em que ele foi gerado, né, em DS, que a gente chama de Deep Structure, a estrutura profunda, para alocá-los em outras posições na sentença. E para isso, nós iremos utilizar um mecanismo que é chamado de, aqui, muva alfa, tá? Movimento. Então, o que nós veremos é o que podemos mover e para onde esses deslocamentos podem ser efetuados, tá? Então, para conseguir responder ao fato de os seres humanos serem capazes de interpretar sintagmas que aparecem na sentença em lugares diferentes do lugar em que eles são marcados tematicamente, ou seja, do lugar em que eles são gerados, né, como ali em 1 e 2, nós temos a teoria do movimento, a teoria muva alfa. Então, vejam que aqui na sentença 1, o que o Júnior comeu, o que eu estou marcando com o Tzinho, né, o trace, vestígio, né, é o local onde o constituinte o que nasceu, né? Então, esse constituinte o que, ele nasce aqui como argumento interno do verbo comer e ele se move lá para o lugarzinho que eu disse para vocês que se chama de periferia esquerda da sentença. Mas apesar dele estar aqui na periferia esquerda da sentença, ele é interpretado aqui como argumento interno do verbo comer. Então, a mesma coisa aqui embaixo, né? Com o que Ricardo comeu o bolo também. Então, a gente tem esse adjunto, né? Esse constituinte, adjunto adverbial, com o que, ele nasce aqui no final da sentença, né? E por algum motivo ele se move lá para a periferia esquerda da sentença. No entanto, apesar dele estar aqui na periferia esquerda da sentença, ele é interpretado aqui ao final da sentença, na ordem, vamos dizer, mais canônica do português brasileiro, que é sujeito, verbo, complementos ou objetos, né, e os adjuntos. Então, esse movimento, então, os falantes do português, né, sabem, ainda que eles não saibam explicar esse conhecimento, que tanto em 1 quanto em 2, né, ou em 1, vamos falar em 1, o objeto, o argumento interno, o objeto direto do verbo comer, né, a pergunta recai sobre o argumento interno do verbo comer, apesar desse o que não estar ali do ladinho, né, à direita do verbo comer, tá? E em 2, da mesma forma, né, o adjunto adverbial com quem ocupa essa posição mais alta da sentença, né, a periferia esquerda, e da mesma forma ele não está nessa posição em que ele foi gerado, né, que é na posição em que ele foi gerado, que é depois aqui do complemento do verbo, né, do complemento o bolo, né? Então, lembre-se de que quando nós desenhamos as árvores, né, a gente sempre está decompondo uma sentença para mostrar, né, como essa sentença está estruturada. E o resultado dessa decomposição é uma representação, que a gente vai chamar de estrutura profunda, que vem lá do inglês, deep structure, né, que eu mostrei para vocês na aula passada. Estrutura profunda. Entretanto, né, quando a gente pronuncia, né, quando nós pronunciamos, a gente normalmente pronuncia alguma coisa que é diferente dessa estrutura profunda, dessa DS. Então, lembrem das nossas árvores, ou vejam aí no caderno, né, nós não
não pronunciamos o radical do verbo, por exemplo, separado da sua flexão. E quando a gente desenha uma árvore em DS, a gente desenha separado. A gente desenha o radical do verbo lá no núcleo V e a flexão no núcleo I. Então, ou seja, então para que essa sentença, para que essa DS seja pronunciada, ela precisa ser preparada, a gente precisa colocar as palavrinhas em ordem para que a gente possa, então, produzir pronunciar, né, essas sentenças que elas serão, então, pronunciadas em PF, lembram? Então, nós teremos uma nova representação, né, depois da Deep Structure, nós teremos uma nova representação que é chamada de Surface Structure, que é a estrutura Surface Structure, que é a estrutura superficial. Certo? Então, a Surface Structure é onde a gente vai preparar a sentença, né, para ela ser pronunciada na PF. Então, entre a DS e a SS, que é a parte sintática desse nosso modelo de gramática gerativa, né, nós vamos ter aqui no meio disso o que a gente chama de muva alfa, que é, então, o movimento, né, que é onde ocorrem os movimentos desses constituintes, né, para que eles sejam, então, colocados nos lugares em que eles serão produzidos pela PF, tá? Então, relembrando, a PF, né, a phonetic form, é onde a sentença é pronunciada, e a LF, a logical form, é o sentido, né? É onde a sentença é interpretada. Então, por exemplo, nessa sentença, o que Júnior comeu, ou Júnior comeu o quê, a sentença seria interpretada aqui na logical form de alguma maneira mais ou menos assim, né? Essa sentença é uma pergunta que quer saber qual foi a coisa que foi comida, né, pelo Júnior, tá? Então, de novo, né, só voltando aqui pra gente retomar o nosso conteúdo. Então, entre a DS, que é a estrutura profunda, e a SS, que é a estrutura superficial, nós vamos ter esse muva alfa, que são esses movimentos de constituintes, que é o foco, então, do conteúdo desse vídeo de hoje, tá? Então, se eu tenho uma sentença desse tipo, Júnior comeu o quê? Né? Então, a gente sabe que o radical, aqui, o radical do verbo, né? Ele está ali na sua posição de núcleo do V, e para a gente poder pronunciar, vejam que aqui eu estou na DS, né? Para a gente poder organizar essa sentença para ela ser produzida, para ela ser pronunciada, né? Então, arrumar essa sentença na SS, obrigatoriamente eu vou ter que deslocar esse radical do verbo para junto da sua flexão, da flexão I, né? Então, esse radical, ele se move para essa flexão I a fim de se completar morfologicamente, para formar, né? Então, o verbo comer, o verbo flexionado. Então, esse movimento, né, é um movimento que a gente chama de movimento de núcleos, né? Então, porque é o movimento um núcleo V para um núcleo I. Quando eu faço esse movimento, no lugar de onde eu tirei o radical do verbo, né, eu deixo o T. Lembro que eu falei para vocês que o T vem do inglês, que é o trace, né, do inglês, e significa vestígio, né? Vestígio. Então, eu deixo ele tem o I, né? Eu deixo um T, né, do inglês, que significa trace, vestígio, e junto a esse T, eu coloco uma letrinha subscrita, que pode ser qualquer coisa, desde que a mesma que eu coloque aqui, então, no caso, I, eu repita lá em cima. Então, para que a pessoa que for olhar a minha árvore, ela entenda, né, que o verbo saiu daqui e se moveu lá para cima. Essa flechinha, como eu falei em sala de aula, não, que eu falei no último encontro síncrono, essa flechinha ela não é desenhada, que eu tô desenhando só para mostrar, né, para vocês entenderem aqui no vídeo, tá? Então, sempre tem que ter esse índice subscrito que ele precisa ser igual. Então, vejam que aqui, então, a gente moveu, né, o radical do verbo para outra posição de núcleo. Então, é isso que a gente vai chamar de movimento, que está aqui em cima, ó, movimento de núcleos. Não é preciso decorar essas informações que eu vou falar, movimento de núcleo, movimento A barra e movimento A. Eu só vou mencionar, porque depois no próximo semestre eu vou retomar isso, e no próximo semestre isso vai ser importante. Então, eu já vou falando de movimento de núcleo, movimento A e movimento A barra, para que vocês já vão se familiarizando com essas terminologias, tá? Então, movimentei lá o verbo comer para o núcleo I, né, para flexão. Só que só esse movimento, ele não é suficiente para deixar a sentença pronta para ser pronunciada pela PF. Então, é necessário ainda que, além disso, a gente movimente
esse determinante, né, o sintagma determinante júnior, para que ele fique antes do verbo. Então, a gente vai mover esse sintagma para antes, para a próxima posição vazia, e vamos ter isso aqui. Então, vejam que no lugar aqui onde estava júnior, né, eu deixei um T, um vestígio, né, com um J subscrito, e esse J subscrito se repete lá em cima no spec do IP, tá? Então, ainda que eu não tenha explicado isso, eu vou dizer aqui, então, de novo, né, que esse movimento, ao contrário do anterior, que era o movimento de núcleos, esse é um movimento que a gente chama de movimento A, né? Então, por quê? Porque esse DP, né, esse sintagma determinante, ele se moveu para uma posição, que é do spec do IP, que é chamada de uma posição argumental, por isso que ela é um movimento A, certo? Então, e assim eu tenho a minha sentença completa. Júnior comeu o quê? Então, lembro que a gente lê de cima para baixo, né? Aqui da esquerda para a direita e vai subindo. Então, aqui eu já tenho a minha sentença, então, pronta, completa para ser pronunciada pela PF, certo? Então, e se a sentença fosse o que Júnior comeu? Então, vejam que aqui o que eu fiz, eu tirei o argumento interno aqui do verbo comer e movimentei ele aqui para frente. Então, o que foi movimentado é tudo isso. Isso é um constituinte, né? Então, nesse caso, né, para deixar a sentença pronta para ser pronunciada, nós teremos que executar mais um movimento além daqueles movimentos que a gente já fez, né, que já estão aqui, né? O radical do verbo comer para sua flexão, né? O sujeito, na verdade, não, o sintagma, né, determinante para a posição, que depois eu vou falar para vocês que é uma posição de sujeito, né, para o spec do IP, e aqui eu vou ter que movimentar mais um constituinte, que é esse o que vai ter que se mover lá para uma posição que eu vou chamar de posição, aqui, ó, a barra, né, um movimento a barra, uma posição a barra, por quê? Porque é o spec do CP, que é uma posição não argumental. Então, eu vou tirar o que nasceu aqui nessa posição, no lugar em que ele estava, eu coloco um vestígio, um trace, um T, coloco um índice subscrito, que pode ser qualquer um, desde que se repita lá em cima, né? E daí eu movo todo esse meu DP lá pro spec do CP, certo? Então, e por fim, o último movimento que eu quero mostrar para vocês, né, que também é um movimento à barra, né, respondendo a uma pergunta do Ricardo no nosso último encontro síncrono, e que na hora eu não me dei por conta e não lembrei de falar, não me dei por conta de como tinha sido a pergunta dele, né, então, coloquei até o nome do Ricardo ali. Então, com o que Ricardo comeu o bolo, uma sentença que a gente fez lá, então, comeu com a faca, comeu com o garfo, comeu com a colher, né, lembro? Então, com o que Ricardo comeu o bolo, então aqui, além daqueles movimentos que a gente já viu, né? Então, que é do radical do verbo se mover para junto da sua flexão, né? O movimento de núcleos, o movimento do DP, do sintagma determinante para o especificador do IP, o movimento A, né? A gente ainda vai ter mais um movimento, né? Então, aqui tá os movimentos, ó, o radical do verbo para junto do seu, da sua flexão, desculpa, Ricardo para o spec do IP, né, uma posição argumental, a gente vai ter mais um movimento que é o movimento do adjunto adverbial, que é o com o que. Então, vejam que eu sei que ele está na posição de adjunto adverbial por causa daqui da árvore, ó. Vejam que ele está numa posição de adjunção, está adjungido ao sintagma verbal, que é Ricardo comeu o bolo, né? Então, esse adjunto PP, sintagma preposicional, ele vai se mover lá para o spec do CP também, tá? Então, e vai ficar, então, a sentença, então, dessa forma, né? A sentença fica pronta para ser pronunciada. Então, com o que Ricardo comeu o bolo. Aqui também eu poderia ter pronunciado assim, na fala, normalmente a gente produz o que complementador. Com o que Ricardo comeu o bolo, né? Mas não é o caso, então não tem um que aqui na sentença lá em cima, então eu não desenho esse que, certo? Então, gente, para fixar esse conteúdo, eu vou deixar alguns exercícios no Moodle para que vocês façam, né? Espero que vocês tenham entendido, compreendido como faz os movimentos, né? O Mova Alpha, e espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido produtivo. Bons estudos, abraços
e até mais!